quanta luz! A música que nos traz essa alegria de estarmos aqui. Na prece, como na leitura, o nosso irmão também nos traz um alento na confiança quando ele nos apresenta Jesus conosco aqui agora. E nós estamos desejando que a paz do Senhor esteja conosco de verdade agora aqui. E vamos aproveitar o mais que for possível das informações que nos chegam hoje. Não é por acaso que estamos aqui agora, não. Há uma programação e essa programação é divina. A nossa programação de vida que segue, vida que não acaba. Nesse momento que nós estamos fazendo a nossa parte, vindo a um trabalho igual esse, na busca de aprender, certo? Na busca do conhecimento também, mas sobretudo sabendo que nós estamos aqui a serviço de Jesus, que é o Cristo de Deus, que está nos amparando para que nós possamos fazer a parte que cabe a cada um de nós, aqui na reencarnação presente. Está dando para ouvir aí atrás, Sônia? Bom, na lição de hoje, a lição de número 144 do livro Caminho, Verdade e Vida, que nosso irmão Aldemir preparou o trabalho para vir, mas ele não sentiu bem nesse momento da tarde, e ele não pôde chegar até agora. Pode até ser que chegue, e se chegar a gente vai passar para ele dar continuidade ao trabalho. Mas o livro Caminho, Verdade e Vida nos diz, já por muito no seu título, Caminho, Verdade e Vida. A lição de hoje, Emmanuel traz ela lá do Evangelho de Mateus. De Marcos, Que temos com Cristo? Olha só, que temos com Cristo? Marcos escreve lá no seu primeiro livro que aquele dia Jesus chega e tem um homem endemoniado. Naquela época, as obsessões se dava a entender que as pessoas estivessem endemoniadas, porque era muito difícil. O espírito tomava conta de alguns e lá eles faziam muitas coisas que eram difíceis de ser compreendidas na época. Então eram demoniados mesmo que estavam aqui. Jesus chega e encontra-se com um homem naquela situação. Quando Jesus se aproxima, esse demônio, entre aspas, esse espírito que estava com aquela criatura, fala para Jesus. Olha o que ele diz para Jesus: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha, o Espírito conhecia Jesus, sabia que era o Espírito de Deus, mas ele ainda se atreve a questionar Jesus. Queres veio destruir a nós? Jesus simplesmente fala para ele: cala-te e sai deste homem. E o Espírito saiu, porque Jesus tem, na verdade, essa condição de fazer esse atendimento a todos nós. E ele naquela época fez, naquela presença de tantas pessoas, para que deixasse o seu testemunho, mas ele está aqui agora conosco, também pode fazer isso. Quando lhe ocorre isso, quem estava vendo, presenciou aquilo, quem é este aí, que manda os endemoniados ir embora e eles obedecem? Nós precisamos também ver conosco como nós estamos no nosso dia a dia, na nossa vida, com os nossos costumes, entendendo
o ensinamento de Jesus, ou como nós estamos compreendendo o auxílio, os cuidados de Jesus conosco, do Cristo de Deus. É presença em nossas vidas. Não foi naquela época que Jesus fez o seu trabalho. Não termina, irmão, não diz aqui, não termina o seu trabalho lá na cruz, não. O trabalho de Jesus continua conosco aqui agora. E mais uma coisa, não é, Jesus fez, tirou os espíritos malignos que estavam assediando aquele homem, tirou do corpo dele, aliviou o corpo, ficou bom. Mas não é só no corpo que os espíritos têm acesso a nós e podem fazer algum malefício ao nosso corpo, não. Muitas vezes nós estamos sentindo dores, sentindo enfados, sentindo muitas coisas que a gente não sabe de onde vem, e se enfia nos remédios que estão à nossa volta, nós, conforme conseguimos encontrar, para melhorar a dor de cabeça, uma dor na perna, uma impaciência, um remédio para dormir. Mas interessante que isso são paliativos. Jesus, quando ele faz a sua operação, quando ele opera sobre nós, ele opera em nós, na alma, na criatura eterna, que somos todos nós, aquele que não acaba nunca. E os espíritos malignos, nós vamos trazendo a palavra que está no Evangelho de Mateus, de Marcos. Os espíritos malignos, eles não estão conosco, nós não tivermos cuidados. Conforme nós pensamos, é conforme nós estamos numa faixa de contato com benfeitores ou inferiores. Espíritos bons ou más. É nós que temos que cuidar da nossa vida, com a responsabilidade que precisamos assumir no nosso compromisso de vida de hoje, que nós estamos aqui agora. Falar de vida espiritual é simples, mas vivenciar a vida espiritual não. Requer esforços, requer fé. Na lição que o Everton fez aqui, nos trouxe essa informação também. A fé não é um produto que se compra. A fé não brota na mata como as flores e as frutas, não. A fé precisa ser construída dentro do ser humano, da criatura que vive sempre. A fé é um recurso divino, mas é preciso compreender o que é fé. E muitas das vezes nós estamos, em nome desta nossa fé, que nós estamos tendo, procurando os recursos materiais a cada vez mais, e descuidando dos recursos espirituais, que são aqueles que nós podemos contar com eles no mundo espiritual, que é a nossa primeira morada após essa aqui agora. A nossa próxima morada. Eu vou repetir. Olha o que eu falei, nós falamos agora. A nossa próxima morada agora, já agora nessa reencarnação, é o mundo espiritual. Nós não estamos valorizando ainda esse processo em nós, do conhecimento que Jesus trouxe. E quantos os seguidores foram que estão até hoje trazendo informações para nós através dos livros e dos exemplos de alguns aqui na Terra, mostrando o mundo visível para nós, o mundo espiritual. Alguns médiuns, que se fala de mediunidade mais ostensiva, que podem ver espíritos aproximando-se de nós,
podem ver coisas acontecendo, pode ouvir algumas coisas, mas tem um procedimento mediúnico que nós temos nele 24 horas e que descuidamos disso, que é o processo intuitivo. É o tal do pensamento que está em ação, em comunicação simples e constante em nossas vidas. E aí, como eu estou me comunicando com o mundo material? Qual é o meu compromisso comigo mesmo para que o meu comportamento nesse mundo material que nós estamos vivendo agora, eu tenha acesso à amizade de alguém, ao respeito de alguém, à admiração de alguém. Se eu tenho alguma coisa nesse nível, eu estou também tendo no mundo espiritual acesso às criaturas decentes, às criaturas caridosas, as criaturas que convivem conosco no dia a dia da nossa vida. Como é o meu comportamento aqui, para mim ter a ideia do meu comportamento no mundo espiritual? A cada dia nós temos oportunidades variadas no nosso dia a dia. Vem o frio, que nós às vezes incomodamos com ele. Em outros tantos é o calor que também nos incomoda. O trânsito que está cheio, o ônibus que demora, o engarrafamento que me parra. São tantas as coisas, o vizinho que faz barulho. São tantas as coisas que nós estamos carecidos de compreensão para se livrar um pouco do peso material que trazemos em nós. Isso porque não aprendemos antes. Possível seja agora que nessa oportunidade nova, com um Consolador prometido de Jesus, a boa nova chegando à nossa mão agora só falando como Cristo fez, nem operando os seus milagres naquela época, que eram conhecidos assim. Mas aquilo passou, está distante, foi longe? Não. Nós hoje estamos tendo a literatura, nós estamos tendo os livros, nós estamos tendo a doutrina espírita, nós estamos tendo a casa espírita. Esse momento nosso aqui, agora essa convivência fraterna entre dois planos de vida, juntos, presente a nós aqui agora. E perguntamos a nós mesmos: que eu estou fazendo aqui hoje? Que eu busco de verdade? Eu venho a essa casa, nesta reunião fraterna, com o coração aberto, cheio de disposição de servir, ou ainda tenho dificuldade de ficar um tempo aguardando alguém falar coisas que eu não compreendo? Queridos irmãos, nós somos seres imortais. Imortais também são as nossas atividades. Viver é necessário, mas nós precisamos viver conscientes de nós mesmos. Primeiro precisamos nos conhecer. É possível que com muito esforço possamos ter a ideia de quem somos. Com muito esforço, não é simples ao se conhecer. Todos que estão me vendo, que já conhecem há mais um tempo aqui, sabem que estou Jovandi agora. Tem uma irmã que quando eu chego ali na porta, ela olha para mim e diz: tu é que vai falar hoje, o palestrante não vem. É engraçado isso aí. As pessoas me veem como Jovandi. Não sou isso.
A minha personalidade aqui pode se apresentar de uma forma, lá fora de outra, lá em casa também há diferenças. Eu só preciso avaliar como eu estou me comportando num total disso e quem é que está comigo também. Por quê? Espíritos malignos continuam vivendo como os homens malignos também conosco aqui agora. As notícias, os noticiários, as informações que nós estamos recebendo pelo movimento de informação aí, tanto faz televisão, jornal, é muitas coisas, fora as conversações que agora a gente troca por um aparelhinho que tem um nome de celular, computador também. Quantas coisas estão chegando para nós, não é? A gente não está observando ainda a nossa posição no que nós retornamos ao ouvir, ao presenciar o comportamento do mundo atual, esse mundo humano, só do homem. Na lição de hoje, Emmanuel lembra que o espírito maligno está junto na política, presente na política, o espírito maligno. E quantas pessoas estão na política fazendo coisas difíceis que a gente não compreende bem. Mas também no comércio tem. Na nossa vida do dia a dia, em todas as posições, os espíritos malignos estão presentes. No entanto, o Evangelho de Jesus traz o seu Evangelho para que esse mundo se liberte, para que expulse todos os espíritos malignos de nossa convivência da vida. Nos centros de reuniões religiosas também, o espírito maligno também está presente. Na doutrina espírita também. Como o espírito maligno pode atuar nas religiões? E aí a gente para e observa a compreensão nossa em relação à religião tal ou tal, movimento, segmento religioso tal ou tal. A gente observa isso e vai ver se nós estamos de acordo com Jesus. Cala-te e sai desse homem. É a orientação de Jesus ao espírito maligno. Quando nós estamos criando dificuldade para alguém, quando nós não estamos compreendendo a crença do outro, quando nós não estamos entendendo a necessidade do nosso patrão, do nosso chefe, da nossa esposa ou marido, que são exigentes às vezes, os filhos que estão com dificuldade de compreensão com os pais, Jesus, cala-te, sai deste homem. Eu preciso estar consciente destas coisas mínimas do meu cotidiano de vida, para que eu possa atender às minhas necessidades. E na minha convivência com esse mundo material, com os espíritos malignos, possa ter a voz que seja ouvida por eles. Não uma voz de expulsação, de vai embora, sai de perto, não. A doutrina espírita e todos os ensinamentos dessa casa têm nos ensinado isso. São irmãos carecidos de auxílio, e aqui conosco estão muitos hoje, que nós não estamos falando que eles tenham que se retirar, não. Nós estamos falando da história. Sai fora, é na história, não é na história, não é aqui. Nós precisamos abrigar os irmãos em dificuldade, espíritos que estão conosco, que às vezes os incômodos faz com que nós procuremos uma casa espírita
ou qualquer um trabalho que seja que possa expulsar estas criaturas, tirar do nosso lado. Nós, meus irmãos, nós precisamos ampará-los, trabalhar de forma conosco mesmo que eles possam se sentir amparados e apoiados por nós nas suas necessidades. Espíritos cobradores. Que coisa maravilhosa que é quando nós nos encontramos com alguns irmãos desses nos cobrando as coisas. Só um exemplo, porque o tempo é curto. Chico Xavier começou o seu trabalho e tinha um espírito que ficava junto dele, que infernizava a vida dele. Tudo que ele fazia, o espírito falava: não é isso não, rapaz, tu tá, é tal. E ele incomodou-se um pouco e pediu para Emmanuel: Emmanuel, é possível levar esse irmão para um tratamento, para ele melhorar, para ele ficar bem? Emmanuel disse: vou ver o que faço. E passou 25 anos depois, Emmanuel chegou para Chico e disse para ele: Chico, uma boa notícia para ti. Opa, pode falar. Olha, eu consegui um lugar para amparar aquele irmão que te inferniza a vida aí. Chico caiu de joelho aos pés de Emmanuel: por misericórdia, não faz isso. Ué, Chico, tu ficou me pedindo o tempo todo para fazer isso, e agora que eu consegui, tu não quer mais? Não, eu compreendi que sem ele eu tinha caído de novo. É que ele não deixava, o cobrador tem esse mérito com ele não deixa a gente cair de novo. Esse cair, ele está lá pegando no pé para você levantar rápido. Temos que agradecer aos benfeitores que nos assistem, sim, mas temos que respeitar e atender os irmãos que nos cobram, que são eles, os nossos verdadeiros professores, que precisamos estar com eles para aprender, não mais fazendo as coisas que incomodam a eles próprios e as outras pessoas. Na nossa vivência, convivência diária, no nosso dia a dia, é que está aí a grande chance nossa de aprender, de servir e de seguir Jesus. Quando nós abrimos esta casa para um atendimento às criaturas, o dia em que ela foi aberta, o dia que um homem se dispôs a fazer esse trabalho aqui pelo Planalto Central, Sebastião o Marte, convidou o mundo, muitas criaturas, muitos, para vir, para lida aqui. E essa casa, o dia que abriu, até hoje, tem servido, tem estado à disposição de quem queira aprender e servir. Por aqui passaram muitos irmãos, ainda estão passando. Mas aqueles que fiquem firmes, fiquem fazendo, façam mesmo. Os que vêm vão, aprendem e vão seguir. Mas os cuidados da casa e de Sebastião Marte e de sua equipe toda nunca faltam para nós. Qualquer um de nós, o dia que tem um problema qualquer, se tiver difícil está de resolver, sonhos que às vezes nos deixam confusos, lembra desta casa, primeiro de Deus, a seguir Jesus, e lembra dessa casa e pede os benfeitores auxílio, com certeza encontrará os recursos. Mas não são recursos materiais, são recursos espirituais. Mas daqui uns dias mesmo, todos nós estaremos no mundo espiritual. Para conhecer como funciona o mundo espiritual, muitas vezes não é tão simples. Tem histórias fabulosas para a gente contar desse procedimento do espírito no mundo espiritual, mas nós não temos tempo para isso hoje. Mas nós vamos deixar para a próxima, quem sabe um dia desse nós vamos ouvir aqui do nosso irmão Nivaldo, Neiva, falando dessas coisas para nós também aqui nos próximos dias. Uma boa noite, muito obrigado.